Olá, sou o professor Augusto Manzano e nesse curso de programação funcional eu quero focar o tema Lógica de Programação Funcional. Não é um curso de linguagem funcional, mas sim da estratégia mental necessária para que se desenvolva a programação funcional utilizando de diversas linguagens de programação funcional. E o foco deste curso será sobre a teoria de conjuntos, porque essa teoria ela facilita bastante a implementação de diversos exemplos. Antes de entrar no tema propriamente dito, eu quero acrescentar ainda algumas informações. Vejamos então alguns detalhes. A lógica de programação funcional segue um princípio de trabalho diferente da lógica de programação imperativa, que atende os modelos estruturados e orientados a objeto. Enquanto que na imperativa eu posso desenhar o meu programa por meio de um diagrama de blocos, também chamado aí por alguns de fluxogramas, na programação funcional isso não é possível. A programação funcional se baseia em princípios de expressões matemáticas e funções. E muito dela é feito sobre a teoria de conjuntos, que é o que eu vou estar focando mais intensamente neste curso. Enquanto que na programação imperativa eu tenho lá os diagramas, e aqui eu não tenho, fazer a visualização do que tem que ser feito é um pouco mais complexo, porque o nível de abstração é maior, eu não tenho como concretizar isso numa imagem, num desenho. Então, para auxiliar o nosso aprendizado, eu vou usar também uma linguagem de programação funcional. Mas não vou usar uma linguagem clássica, como Haskell, ML, OCaml, F#, Elixir. Eu vou usar uma linguagem chamada Hopi. Essa linguagem é uma linguagem minimalista, não é uma linguagem comercial, ela tem um cunho mais acadêmico, mas é uma linguagem bastante importante, porque depois de Lisp, que dava suporte à programação funcional e lógica como linguagem declarativa, a Hopi foi a primeira linguagem a trazer algumas características que são encontradas nas demais linguagens hoje mais comerciais, como Haskell, ML, F#, OCaml, Elixir. Esse princípio ele é feito de uma maneira muito simples nessa linguagem, sem muitos detalhes técnicos, que isso facilita para quem está começando. E o que você vai aprender em Hopi é portável facilmente para outras linguagens, porque Hopi deu, por exemplo, origem à linguagem Miranda. A linguagem Miranda é uma linguagem funcional bastante importante que foi influenciada por Hopi. Miranda influenciou Haskell. Hopi influenciou ML. ML influenciou OCaml. F# tem um pouco do que OCaml opera e o que Haskell opera. Você também tem a linguagem Elixir, que tem um pouco do que OCaml usa com um pouco do que Haskell usa. Então você tem como semente geradora da ideia de programação funcional baseada em funções de uma forma mais simples, esta linguagem, a linguagem raiz. Então eu vou trabalhar com ela a partir da próxima aula. A próxima aula é uma introdução, as duas próximas aulas na verdade são introduções, e depois a gente vai partir para uma aplicação conceitual e uma aplicação prática. Algumas aulas eu vou usar computador, usando slides e programação, o ambiente. Outras eu vou estar aqui na lousa demonstrando alguns detalhes, eu vou fazendo aí um mix. As pessoas que já foram meus alunos sabem que eu gosto de começar do ponto zero. Às vezes eu começo até do ponto -1. Eu gosto de equilibrar o jogo a partir do zero, parto do princípio de que você não tem esse conhecimento e vou construir esse conhecimento até chegar na parte final da nossa abordagem. Em seguida eu vou mostrar qual é o plano de aula do nosso curso, vou mostrar também a nossa bibliografia, para então darmos continuidade às nossas aulas e ao desenvolvimento do nosso assunto. Neste curso nós vamos ver os assuntos relacionados então à programação funcional. Vou iniciar o curso apresentando aspectos históricos, vamos falar de programação funcional, das questões sobre álgebra e aritmética, sobre linguagens funcionais puras e impuras e alguns outros detalhes, funções nomeadas e anônimas, que são conhecidas como funções lambda. Vamos conversar sobre mutabilidade, recursividade, conjunto e suas operações, relações entre conjuntos e também a parte de processamento de sequências, envolvendo os temas mapeamento, filtragem, redução, convolução e deconvolução. Nesse sentido, eu quero dizer que o curso está focado, baseado neste livro chamado
algoritmos funcionais, introdução minimalista à lógica de programação funcional, pura aplicada à teoria de conjuntos. Este curso não é uma cópia do livro. Este curso está fundamentado no livro, ou seja, tem temas que estão no livro e não estão neste curso. Tem coisas que eu vou falar no curso que não estão no livro, de modo que tanto o livro quanto este curso em vídeo sejam materiais complementares à sua aprendizagem. Obviamente, algumas partes são encontradas tanto neste curso quanto no livro. Então, por questões contratuais com a editora, o conteúdo deste curso não pode entrar em conflito com a obra publicada. Assim sendo, há aspectos existentes no livro que não são apresentados e vice-versa, de modo que esses materiais se complementem. Esse é o nosso principal objetivo para evitar problemas com a venda do livro e problemas com a apresentação deste curso. O objetivo deste curso é realizar de modo simples um trabalho de introdução minimalista aos conceitos essenciais do conhecimento básico ao uso do paradigma declarativo funcional. Nosso objetivo, como já comentei, é apresentar a lógica de programação funcional e não as linguagens de programação funcional em si. Inclusive no livro nós temos exemplos escritos em linguagem ROP, que é a linguagem que eu vou usar como tema deste curso, e exemplos também escritos na linguagem Haskell ou Haskell, se assim preferirem. Nesta aula, quero abordar um pouco sobre os aspectos históricos que norteiam a programação funcional, o modelo funcional, falar um pouco de álgebra aritmética sobre conjuntos e também das linguagens funcionais existentes. Aspectos históricos. 1936 foi o ano que marcou um avanço bastante interessante, foi o avanço sobre o cálculo lambda, idealizado por Alonzo Church. O motivo que levou Church a fazer essa apresentação foram os estudos das propriedades de funções computáveis, ou seja, Church imaginava já o uso de funções matemáticas em computadores. Vamos lembrar que em 1936 marca ali aquela geração de computadores eletromecânicos, é a época do computador lá do Aiken. Então, para Church, uma função ela é computável quando ela pode ser calculada por um dispositivo mecânico de cálculo, por uma calculadora, um mecanismo. Hoje a gente usa os computadores para isso. Isso foi um dos pontos que marcou o início da programação de computadores. Inclusive, o cálculo lambda é considerado a menor linguagem de programação de computadores existentes até hoje. Depois nós temos ali a fase de 1943 até 1946, que é o desenvolvimento do primeiro computador eletrônico ENIAC, já comentado. O motivo era realizar cálculos de balística para serem usados durante a Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 até 1945. E o mais curioso é que a guerra termina em 1945 e o computador termina de ser construído em 1946, ou seja, o ENIAC acabou não sendo usado para aquilo que foi idealizado, passou a ser usado para outras aplicações científicas. Depois dessa fase, nós temos o período de 1947 a 1991, que é marcado pelo chamado Guerra Fria entre os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoje conhecida aí como Rússia. Era uma rivalidade que existiu entre essas duas grandes potências nas áreas militar, econômica, política, ideológica e científica, que trouxeram grandes avanços na área da computação. Voltando um pouco a 1950, que é o período ali da década de 1950, os computadores passaram a ser usados de forma comercial e industrial. Até então, o uso de computadores era visto apenas nas áreas científicas. Esse período tem dois pontos marcantes. Primeiro é o lançamento da linguagem Fortran em 1954, que é a primeira linguagem de alto nível, ou seja, uma linguagem que era escrita com códigos em inglês e não mais com códigos numéricos hexadecimais, que é a linguagem de máquina, ou mesmo usando linguagem assembly.
Outro ponto marcante nesse período é, em 1958, o lançamento da linguagem Lisp, que é a primeira linguagem com apelo funcional. Na verdade, é a primeira linguagem declarativa que tem, entre vários recursos, o recurso do apelo funcional. Então ela marcou a programação funcional como conhecemos hoje. Um pouco diferente, mas como conhecemos hoje. O Fortran foi lançado pela IBM e o Lisp foi lançado pelo MIT. Após esse momento, nós temos então uma evolução no mecanismo, nas ferramentas computacionais, no surgimento de paradigmas. Aqui temos o paradigma estruturado com o Fortran. Na verdade, o Fortran é uma linguagem semi-estruturada, mas já tem recursos baseados na programação estruturada. Em 1958 nós temos já o recurso declarativo. Em 1965 aparece ali o que dá origem ao que nós conhecemos hoje como programação orientada a objetos, que fortalece a questão da programação estruturada, porque programação orientada a objetos é, na verdade, uma programação estruturada, mas não é a programação estruturada como é conhecida por parte dos profissionais, é uma programação estruturada num nível mais avançado. A programação funcional ela é considerada o segundo modelo de programação mais antigo existente, ou seja, é o que se conhece como paradigma declarativo, que foi lançado em 1958 a partir da linguagem Lisp. E o primeiro paradigma imperativo foi lançado a partir da linguagem Fortran em 1954. O paradigma declarativo na atualidade ele engloba principalmente os modelos, os subparadigmas de programação chamado programação funcional e programação lógica. E o paradigma imperativo engloba os subparadigmas de programação estruturada e programação orientada a objetos. É muito comum ouvirmos aí programação paradigma estruturado, paradigma orientado a objeto, paradigma funcional, paradigma lógico, mas seria mais correto dizer o paradigma da programação declarativo-funcional, programação declarativa lógica, programação imperativa estruturada, programação imperativa orientada a objetos. Essa seria a forma mais correta, mas acaba se aceitando a forma reduzida: paradigma funcional, paradigma lógico, paradigma imperativo e paradigma orientado a objeto. O paradigma funcional não foi inicialmente usado devido ao alto consumo de memória, isso que é interessante. Apesar de ele ter sido lançado ali em 1958, ele não vingou. O que vingou foi o paradigma imperativo, porque ele consumia menos memória e menos recurso de máquina. O paradigma declarativo, baseado aí na parte funcional, consumia muito recurso. Como isso era caro na época, esse modelo de programação acabou não sendo apreciado e utilizado por muitos anos. Só para você ter uma ideia, 1 mega de memória custava em média, no ano de 1957, 400 bilhões de dólares. Era muito recurso para 1 mega de memória. No entanto, em 1975, a média de custo passou a 50 mil. Foi uma queda muito brusca de 1957 até 1975. E esse valor veio caindo a cada período. Em 1985, passou a ser 1.500 dólares o preço médio. E a partir de 2021, nós temos aí uma média de 10 dólares. Hoje, 1 mega de memória não custa muito alto. E possivelmente esse valor deve cair nos próximos anos. A queda no preço das memórias proporcionou computadores com maior capacidade de processamento, tornou o uso das linguagens funcionais viáveis para os dias atuais. E é devido a isso que hoje você deve estar ouvindo programação funcional, paradigma funcional. Parece que foi descoberto uma novidade. Não é uma novidade porque isso vem lá desde a década de 50. Só ficou ali guardado na gaveta, em desuso, porque não tínhamos recursos suficientes para isso. Vamos falar agora um pouco do modelo funcional e começar a entender como esse modelo, como esse paradigma se comporta. Programação funcional, ou vamos reduzir aqui como PF, é uma atividade de ação lógica. Por incrível que pareça, mesmo eu tendo ali o paradigma declarativo, então declarativo funcional e declarativo lógico, nós temos a programação funcional muito interligada com o paradigma lógico. É um dos paradigmas muito usados na programação das inteligências artificiais ou inteligências
computacionais, principalmente ali o termo programação declarativa lógica, mas a funcional possibilita muito avanço nesse setor, nesse segmento. A programação funcional ela tem foco nos resultados, o que fazer, e não no como fazer, que é uma característica da programação imperativa, estruturada e orientada a objeto. Na programação funcional, os programas são tratados como expressões matemáticas, então a representação, a documentação desses programas às vezes é escrito numa pequena equação matemática. Outro detalhe no paradigma funcional é a avaliação de funções. Por isso que o paradigma chama-se funcional, porque é feito sobre avaliações de funções do ponto de vista matemático. Um outro ponto importante é o processamento de listas. Listas são, na programação funcional, os substitutos aos conceitos de funções usados nas ações matemáticas. Por isso que um dos objetivos deste curso é focar o ensino da programação funcional dentro da teoria de conjuntos, porque nós vamos representar esses conjuntos por meio de listas. Outro detalhe importante na programação funcional é o trabalho com estados imutáveis de dados, que não geram os chamados efeitos colaterais. Linguagens imperativas, estruturadas e orientadas a objetos, trabalham com o conceito de variável que sofre alteração ao longo do processamento. Isso nós chamamos de efeito colateral. A programação funcional não trabalha com esse modelo, ela trabalha com outro modelo de variável, variáveis com estados imutáveis, que são os representantes naturais das incógnitas encontradas nas equações matemáticas. Outra coisa interessante na programação funcional é que ela é uma programação robusta, apesar de pequena. Você escreve muito pouco código e tem um poder de fogo muito grande. Isso é a robustez da linguagem funcional. Ainda temos que, na linguagem funcional, a manutenção de código é extremamente simples e fácil. Na programação imperativa, por exemplo, um código de uma página de 50, 60 linhas de código, um programa com 60 linhas de código, pode ser representado no modelo funcional com 3, 4, no máximo 5 linhas de código. Outra coisa interessante é que toda a programação funcional foca o seu trabalho, a maior parte do seu trabalho é focado em funções e também sobre conjuntos. A função matemática, por exemplo, f de x, onde x mais 1 vai mostrar o valor de x, por exemplo, se esse x for 5 eu vou mostrar 6, se o x for 10 eu vou mostrar 11. Então a função f de x, onde x é representado, é um retorno do valor de x mais 1, diz que, dado um argumento x em f de x, este será x mais 1. f de x, na verdade, é o nosso domínio, é o conjunto domínio, que é o conjunto de entrada, e x mais 1 é o contradomínio, que é o conjunto de saída, ou a imagem, porque f de x pode gerar uma imagem se eu não tiver nenhum conjunto de saída. Mas se eu tiver um conjunto de saída já pronto, eu vou chamar esse conjunto de contradomínio e posso encontrar dentro do conjunto contradomínio o conjunto com as imagens da função f de x. Então, imagem é um subconjunto do conjunto contradomínio se antecipadamente existir um contradomínio. Senão, eu vou ter o domínio, vou gerar a imagem, e essa imagem será, por sua natureza própria, o conjunto contradomínio. Esse é um detalhe usado mais nas aulas de matemática, que nós na programação funcional fazemos uso desse conceito. Uma função ela pode ser usada como argumento de outra função. Essa é uma característica bastante interessante. Então eu tenho uma função, ela gera um resultado e esse resultado nessa função pode ser aplicado sobre outras funções. Essa é a questão do reaproveitamento de código usado na programação funcional. Então veja que o reaproveitamento de código ele vem desde a década de 50. Entre 1954 e 1958 essa ideia foi constituída. Ainda temos que na programação funcional, isso eu já comentei, ela não é operada com variáveis de estado. O que chamamos de variáveis de estado são essas variáveis convencionais. A variável que você entra um valor e esse valor pode ser alterado ao longo da execução de um programa. No modelo funcional, a gente trabalha com uma variável um conceito de variável chamado variável imutável, que é um pouco estranho para quem está começando. Variável imutável significa é uma variável que eu atribuo a ela um valor
E uma vez esse valor atribuído, essa variável já teve a variação, já sofreu uma variação, ela não tinha nada, sofreu aí uma variação, ela recebeu um valor, esse valor não é mais alterado. As variáveis imutáveis, elas se aproximam mais do conceito de incógnita numa equação matemática do que as variáveis de estado. Porque numa incógnita matemática, quando você diz que a incógnita A mais B, que o A vale 2 e o B vale 3, você não muda mais esse valor até a conclusão da operação. É essa simulação que a programação funcional faz dentro de um computador, ela simula o conceito matemático. E alguns programadores passaram a chamar essas variáveis dessas expressões aritméticas dentro do computador de variável imutável. Eu tenho algumas restrições a esse termo, mas isso eu vou deixar para falar num outro momento. Agora a gente vai entender que variável imutável é uma variável que recebe um conteúdo, um valor, e a partir deste valor, essa variável não altera mais esse valor. E cuidado, eu não estou falando de definição de constante, não tem nada a ver com constante. Constante é uma grandeza matemática que, por ser muito grande, tendendo ao infinito, é representado por um rótulo. Por exemplo, π. Π é uma constante. E qual é o valor do π? O valor do π é 3.14159 e assim por diante, tendendo ao infinito. Então não dá para eu escrever esse valor. Eu represento então esse valor por uma constante. Então constante é uma coisa, variável imutável é outra. Eu acredito que isso vai ficar claro no desenrolar do nosso curso. Funções que recebem ou retornam como argumentos outras funções são chamadas normalmente funções de ordem superior, funções de primeira ordem ou cidadãos de primeira classe. Esse termo cidadão de primeira classe se dá porque você vai tratar o retorno da função, você vai tratar esse retorno como se ele fosse um valor numérico convencional. Você está equiparando funções e valores numéricos no mesmo nível, no mesmo patamar. A programação funcional pura não usa laços. Se eu tenho uma linguagem de programação funcional que trabalha com laços do tipo enquanto, repita, para, o enquanto é o while, o repita é o repeat, o para é o for, esse tipo de comando não existe numa linguagem funcional pura. Quando a linguagem funcional tem esses comandos, nós as chamamos de impura. Isso não significa que é uma linguagem inferior a uma linguagem funcional pura. É uma linguagem com uma proposta diferente. Nas linguagens funcionais puras, realização de laços é feito por recursividade. Este é um assunto que nós vamos tratar bastante no nosso curso. Isso foi um dos motivos também que eu estou usando a linguagem ROP, porque ela é uma linguagem pura. Haskell também é pura, mas outras linguagens não são. E quando você trabalha com uma linguagem funcional que não é pura, você acaba ficando tentado a resolver o problema sem usar recursividade. E trabalhar com recursividade é bastante interessante. Então, nós vamos trabalhar com um ambiente puro para evitar se contaminar com o uso de recursos de laços que não são existentes nesse universo da programação mais pura. Muito bem, vamos ver agora um pouco sobre álgebra e aritmética. A aritmética ela é uma área da matemática que lida com os elementos numéricos. Nesse sentido, você se preocupa com as operações, por exemplo, de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiação. A aritmética ela serve para fazer isso, para fazer essas 6 operações. Normalmente a gente fala as 4 operações, né? Que a gente só pensa em adição, subtração, multiplicação e divisão, mas nós temos a potenciação e a radiação. Então isso é a parte aritmética. A álgebra ela lida com a generalização da aritmética. Então, por exemplo, na álgebra eu trabalho com 2 universos, as equações e as inequações. As equações são operadas com a igualdade. E as inequações são representadas pela desigualdade. A desigualdade eu tenho diferente de, maior que, menor que, maior ou igual a e menor ou igual a. Então isso é inequação. Nas equações nós temos então a igualdade. E na álgebra os elementos numéricos são representados por letras, chamados então de incógnitas.
Essas incógnitas no universo da computação nós as chamamos de variáveis. Então aqui a aritmética lida com elementos numéricos e a álgebra generaliza as ações aritméticas. Outro detalhe importante na programação funcional é o uso de conjuntos. Conjunto, na verdade, é uma coleção de elementos de natureza homogênea ou heterogênea. Ele pode ser representado de duas maneiras, por enumeração, por extensão ou compreensão. Essas são as formas de eu representar conjuntos, matematicamente falando. O conjunto, por exemplo, dos números pares positivos maiores que 0 e menores que 10, eles podem ser representados por enumeração como o conjunto A, sendo igual a abre chaves, que é a representação matemática, 2, 4, 6 e 8. Por compreensão, eu posso dizer que o conjunto A é igual, dentro das chaves, a x, tal que x é par, sendo x maior que 0 e menor que 10. Então, esse é o significado de x, tal que x é par, x sendo maior que 0 e x sendo menor que 10. Essa é a representação matemática. E nós temos nas linguagens funcionais recursos para facilitar esse tipo de aplicação. Para os exemplos de conjuntos deste curso, são considerados apenas o uso de valores numéricos. Então nós só vamos trabalhar com conjuntos homogêneos e não com conjuntos heterogêneos. Porque aqui o objetivo é aprender a raciocinar de forma funcional. Depois que você tiver esse raciocínio, você pode aplicá-lo em qualquer linguagem de programação. Inclusive nas linguagens de programação não funcionais como C#, Java, C++, JavaScript, que são linguagens hoje que estão dando suporte à programação funcional. Então o objetivo é que você tenha sua mente desenvolvida no modo puro e depois que você tenha condições de adaptar isso ao contexto das linguagens de programação usadas no mercado mundial. Formas de representação de conjuntos, elas podem ser da maneira matemática, e da forma matemática eu represento elas com letras maiúsculas e a definição para a definição do nome. Então tem ali o A, né, no slide anterior, lá, A igual a 2, 4, 6 e 8. Então esse A sempre em maiúsculo, matematicamente falando. Porque as letras minúsculas são usadas para as incógnitas. Eu vou usar, além do símbolo de igualdade, a coleção de valores separadas por vírgula e delimitada entre chaves. Isso é a representação matemática. Na representação computacional, o conjunto vai ser associado a uma variável, né? Essa variável, não importa aqui se ela é de estado ou imutável, é uma variável. Ela é definida com letras maiúsculas ou minúsculas, isso vai depender da linguagem de programação que eu estou usando. Ela pode usar um símbolo de igualdade, normalmente é o símbolo de igualdade, separando os elementos por vírgula ou por ponto e vírgula. Isso também vai depender da linguagem. E vai delimitar entre chaves, parênteses ou colchetes, também dependendo da linguagem. Então, assim, a maneira matemática é uma só. Mas quando eu passo para o mundo da computação, dependendo da ferramenta que eu estou usando, pode haver diferenças. Então isso é uma coisa que você que está aprendendo a programação funcional vai ter que ter um pouco de atenção a partir da linguagem que você usa. Por isso que eu vou usar apenas uma linguagem, que é a linguagem ROP, que ela trabalha de uma forma mais natural e mais próximo da parte matemática. Em ROP, as listas que representam conjuntos são definidas entre colchetes. O estudo de conjuntos ele é realizado por um ramo da ciência matemática chamado teoria dos conjuntos. Inclusive, essa é o tema da nossa aprendizagem de lógica de programação funcional focada à teoria de conjuntos. A teoria de conjuntos ela determina que os elementos e conjuntos possuem dois estados de relação, pertinência e inclusão. A pertinência é o estado em que o elemento pode ou não pertencer ao conjunto. Então, se o valor 2 pertence ao conjunto dos números pares, então eu tenho ali uma pertinência. Mas eu não tenho essa pertinência se eu perguntar: o valor 3 pertence ao conjunto dos números pares? Não, 3 não pertence ao conjunto dos números pares. A inclusão é a relação estabelecida entre dois conjuntos. Então, se existe a pertinência, existe então a inclusão. Esse 2 pertence ao conjunto dos números pares? Pertence, então existe a inclusão do valor 2
dentro desse conjunto. As operações de inclusão entre conjuntos, vamos basear aqui em x e y, são a união de x e y, a intersecção de x com y, o complemento do conjunto universo com x e a diferença simétrica entre os conjuntos x e y. Isso são relações que nós vamos aprender a trabalhar dentro deste universo da programação funcional. No começo a gente vai trabalhar coisas mais simples e depois nós vamos trabalhar com união, intersecção, complemento, diferença simétrica. Então isso que você já conhece do estudo da matemática, que você já trouxe do seu ensino escolar, principalmente ali entre o ensino fundamental e médio, nós vamos aplicar nesse universo da programação funcional. A união entre conjuntos ela é, na verdade, a junção de todos os elementos pertencentes a cada conjunto. Por exemplo, a união dos conjuntos 1, 2, 3 e 4 com 3, 4, 5 e 6 resulta no conjunto 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Observe que o valor 3 e 4 não se repete, porque na teoria de conjuntos, a repetição de valores é tratada como se fosse um só conjunto. Já na intersecção, tendo ali o conjunto 1, 2, 3 e 4, 3, 4, 5 e 6, o resultado são apenas os valores 3 e 4, que são os valores que se repetem entre o primeiro conjunto e o segundo conjunto. O complemento de um conjunto X, por exemplo, se refere aos elementos que não fazem parte do conjunto universo. Por exemplo, se eu tiver ali o conjunto 1, 2, 3 e 4, e o conjunto 3, 4, 5 e 6, que é o universo, o resultado é apenas os elementos 1 e 2, que não fazem parte do universo, não importa o conjunto que o universo tenha. E por último, nós temos a diferença simétrica, que é o resultado de todos os elementos membros de cada conjunto que não estão em todos os conjuntos. Por exemplo, se eu tenho ali o conjunto 1, 2, 3 e 4, e o conjunto 3, 4, 5 e 6, o resultado é 1, 2, 5 e 6. Ou seja, aqueles elementos que se repetem são excluídos. Dentro da teoria de conjuntos, estes serão os parâmetros que nós vamos trabalhar na evolução do nosso curso. Vamos então agora falar sobre linguagens funcionais. Para o atendimento aí do paradigma de programação funcional, existem linguagens voltadas a este segmento, que dão suporte a esse modelo de desenvolvimento. Nesse universo nós temos as linguagens puras e as linguagens impuras, que eu já dei aí uma pincelada anteriormente. As linguagens chamadas puras, elas dão suporte total e irrestrito à programação funcional. Elas atendem os recursos funcionais característicos da linguagem e da ciência matemática. E esses recursos serão apresentados a partir da próxima aula, a partir da parte 2 da introdução que estamos fazendo. Mesmo porque eu vou trabalhar com uma linguagem pura, para que isso seja melhor aproveitado. E nós temos as linguagens chamadas impuras. Elas dão suporte a mais de um paradigma. Por exemplo, uma linguagem impura, ela dá o suporte ao paradigma funcional e ao paradigma, por exemplo, imperativo. Ela pode dar ao funcional e ao orientado a objeto. Então ela é chamada de impura porque ela trabalha com muito mais peso do que a linguagem pura. Então, muitas vezes trabalhar com uma linguagem pura é mais produtivo do que trabalhar com uma linguagem pura. Mas isso não faz da pura inferior à impura, impura inferior à pura. São propostas diferentes, são ferramentas diferentes. Na linguagem pura eu tenho uma grande vantagem. Ela ajuda o meu pensamento funcional a ser desenvolvido de uma maneira mais livre. Nas linguagens impuras, a gente acaba se contaminando pelo vício que trazemos de outros paradigmas se já programamos. Agora, se eu estou iniciando a minha jornada como programador, tanto faz usar uma ou outra, mas trabalhar com a pura é mais vantajoso. Só para dar uma ideia, eu vou citar aqui algumas linguagens de programação que trabalham com programação funcional. Lisp, de 1958, já comentado. ROP, que é a linguagem que eu vou abordar em nosso curso, de 1978. Standard ML, de 1983. Miranda e Camel, de 1985. Haskell ou Haskell, de 1990.
OCaml de 1996, F# de 2005 e Elixir de 2011. Elixir em inglês ou Elixir em português, porque a linguagem Elixir é uma linguagem brasileira, muito famosa no universo da programação funcional. E veja que eu deixei algumas linguagens na cor azul e algumas linguagens na cor verde. As linguagens em verde são as linguagens pura, Hopi, Miranda e Haskell, e as impuras são Lisp, Standard ML, Camel, OCaml, F# e Elixir. A terminologia pura e impura não significa que as linguagens impuras sejam inadequadas. Pelo contrário, são linguagens que operam múltiplos paradigmas, permitindo fácil integração dos paradigmas suportados e sendo aplicadas no desenvolvimento de ações comerciais, industriais e científicas. Isso eu já tinha comentado anteriormente. As linguagens puras são operadas apenas a partir do paradigma funcional e não facilitam a integração com outros paradigmas, o que pode ser uma desvantagem. Mas são linguagens utilizadas em aplicações científicas. E as impuras acabam sendo usadas em aplicações mais comerciais e industriais. Então, isso mostra apenas o segmento que a linguagem pode ser aplicada. Nesse momento, eu vou trabalhar com você uma mentalidade mais científica. Nós vamos pegar o conceito matemático e aplicar dentro do conceito computacional. Depois, quando terminarmos esse curso, você vai ter uma base mental fundamentada na programação funcional e quando você for usar uma linguagem pura, você vai ver a facilidade que isso vai proporcionar para você integrar os paradigmas. Isso acontece basicamente de forma bem natural. Além do conjunto de linguagens puras e impuras, nós temos aí linguagens bastante conhecidas, né? O C#, C++, Java, JavaScript, Python, Rust e uma infinidade de outras linguagens que estão dando suporte à programação funcional. E, obviamente, quando essas linguagens dão esse suporte, essas linguagens são linguagens chamadas impuras. Então esse preparo que o curso vai proporcionar para você, que este curso está proporcionando, é no final você ter condições de trabalhar aí com C++, Java, C#, JavaScript, seja lá a linguagem que você tiver pretensão, você vai ter condição de entender como isso pode ser integrado com essas linguagens. Na aula de hoje eu quero falar sobre funções, imutabilidade, estruturas funcionais e a documentação funcional que é usada no processo de desenvolvimento. Vamos falar sobre funções. Função pode ser usada na ciência matemática para estabelecer relações entre elementos de dois conjuntos. Um conjunto X e um conjunto Y têm uma relação entre os seus elementos se uma função foi usada entre o conjunto X e obteve alguns ou os valores do conjunto Y. Função é uma forma de se estabelecer o mapeamento dos membros existentes entre os conjuntos domínio e contradomínio, a fim de se obter o subconjunto imagem, que pode ser a parte do conjunto contradomínio. Essas são definições clássicas a respeito da teoria de conjuntos. Considerando os conjuntos x e y de modo que o conjunto x possua alguma relação com o conjunto y, ter-se-á a definição de uma relação e assim a existência de uma função, se essa relação realmente existir. Vejamos. A relação existente entre os conjuntos será uma função de x em relação a y, se e somente se para todo elemento de x existir um único elemento de y. Por exemplo, vamos imaginar que o conjunto X, nosso domínio, seja formado pelos valores 1, 2, 3 e 4. Tendo-se então o conjunto Y, que é o contradomínio, com os valores 2, 4, 6, 8 e 9, se eu encontrar uma relação, ou tiver uma relação entre X e Y, eu tiver uma função que cria essa relação, tem como conjunto a imagem da função, vamos considerar f de x igual a 2 vezes x. Então a imagem da função é 2, 4, 6 e 8. Bom, se eu pegar cada um dos valores de x e colocar nessa função, 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8. Então existe dentro do contradomínio y os valores 2, 4, 6 e 8 que são a imagem. O valor 9 no contradomínio não tem nenhuma relação com o conjunto x.
Uma função ela pode ser injetora, sobrejetora e bijetora. A função é injetora quando cada elemento de x associa-se a um único elemento de y, podendo em y ter mais elementos que em x. Ela é bijetora quando cada elemento de x associa-se a um elemento de y, havendo em y no máximo um elemento relacionado a um elemento de x. E ela será bijetora quando todos os elementos de x possuem um elemento correspondente em y. Uma função, do ponto de vista computacional, é uma rotina ou definição de expressão aritmética ou lógica que, a partir de um ou mais argumentos de entrada, fornece uma saída como resposta de sua ação. Então veja que no contexto matemático eu tenho uma visão e no contexto computacional eu tenho uma visão diferente. Uma função, no ponto de vista matemático, é uma maneira de expressar a relação entre dois valores existentes em diversos conjuntos. O paradigma funcional prevê o uso de funções puras. Uma função pura não tem nada a ver com o fato da linguagem ser funcional pura. Uma coisa é a linguagem funcional pura ou impura. Toda linguagem funcional, para ser chamada de funcional, seja ela pura ou impura, deve trabalhar com funções do tipo pura. Se ela trabalha com funções impuras, então essa linguagem não pode ser chamada funcional. Uma função é pura quando retorna o mesmo valor a partir da mesma entrada, sem a ocorrência de efeito colateral. Por exemplo, se eu escrever aqui que uma função chamada sucessor de x devolve x mais 1, essa função é pura. No entanto, se eu colocar aqui que sucessor da data volta o dia da semana mais 1, é uma função impura. Por quê? A data de hoje pode estar retornando uma segunda-feira, mas essa mesma data, num outro ano, num outro período, pode voltar um outro dia de semana. Então eu não tenho aqui a garantia de que a partir de uma entrada a saída é sempre a mesma. Então, para que uma função seja chamada pura, ela tem que garantir que, dada uma entrada, o seu resultado seja sempre o mesmo. Se a entrada é 5, ali o resultado tem que ser 6. Se eu entro uma data X, e tem que sair segunda-feira, a data Y também teria que voltar uma segunda-feira. E pode ser que a data Y volte uma terça-feira. A função sucessor data, ela é impura, pois data, considerando-se o formato, vamos aí imaginar o dia e o mês, deixando o ano de lado, é um valor que se altera diariamente e pode ou não retornar o mesmo valor para o próximo dia da semana sobre a data informada, se a obtenção do ano estiver automatizado no sistema. Uma função pura, com o uso do argumento data, pode ser uma que retorne a quantidade de dias de certa data a partir do fornecimento do ano e mês de referência como argumentos. Por exemplo, eu quero saber qual é o último dia do mês do ano e do mês. Não importa o valor do ano, o mês de janeiro volta uma quantidade de dias que é igual a todos os meses de janeiro a qualquer ano. A única diferença seria o mês de fevereiro, e aí, claro, que para isso funcionar adequadamente, eu tenho que validar os anos bissextos. Não importa os valores do ano e do mês, pois sempre ocorrerá o retorno da mesma quantidade de dias para o mês e ano informados, desde que a função verifique adequadamente a existência ou não de anos bissextos. Uma função é pura quando não gera efeito colateral, ou seja, ela não altera o valor de uma variável fora ou dentro do seu escopo. Por exemplo, eu tenho aqui uma variável chamada contagem. Contagem é uma variável sendo iniciada com o valor 2. Essa variável está fora do contexto do escopo da função, porque eu estou passando essa variável como argumento. O sucessor da contagem é 3. O sucessor ele é gerado por este código. O sucessor recebe o número, que é a primeira linha ali, sucessor, ele recebe o número entre parênteses e devolve um número. E a sua operação do sucessor é x, sendo executada a partir de x mais 1. Então, eu recebo um número, esse número que eu recebi, se for um 2, ele volta 3. Então, por exemplo, a função sucessor de x ela é pura, pois não importa o valor atribuído à contagem, uma vez que o retorno será sempre o resultado da variável contagem com mais 1. Então não importa se contagem está com 1, com 2, com 3, eu joguei esse argumento, ele sempre volta 1. Isso é uma função pura.
Como comparativo, observe a seguir os códigos puro e impuro de duas funções para apresentação de valores sucessores. Eu vou mostrar o modelo declarativo e o modelo imperativo. Vejamos. A versão pura da função sucessor, estilo descritivo, é sucessor recebe o número e devolve número. Sucessor, então, recebe um x como número e devolve x mais 1 como resultado do número a ser retornado. Já na versão impura, a função sucessor em estilo imperativo recebe um x, aí nesse caso como inteiro, e devolve um valor inteiro. Mas entre o início e o fim está escrito assim, que x é igual a x mais 1. Eu não digo x igual, eu digo x atribuído a x mais 1. Então você imagina que eu joguei ali um valor 2 em x é 2, que é atribuído com 2 mais 1. 2 mais 1 se torna 3 e esse 3 é sobreposto ao valor de x. Esse é o comportamento de uma variável de estado, de uma variável que tem efeito colateral. Isso não pode acontecer na programação funcional. Então a programação funcional opera com uma outra estratégia. Antes de finalizar ali a função sucessor em estilo impuro, existe ali a retorna x, ele vai retornar o valor x para a resposta da função. Então a diferença entre versões descritiva e imperativa são, em primeiro momento, sutis, mas elas são significativas, porque esse x mais 1 na versão pura não está sendo atribuído a x. Mas o x mais 1 na versão impura está sendo atribuído a x, porque eu escrevi ali x atribuído a x mais 1. Na versão pura eu digo que x está recebendo uma asserção de x mais 1. Ou seja, x não está sendo alterado, não está sendo atribuído, apenas uma asserção de x mais 1. Ou seja, o valor x mais 1 não sobrepõe ao valor de x definido entre parênteses. Na versão funcional, a variável x não tem seu estado alterado. A função recebe x e retorna x mais 1 sem armazenar a soma de 1 em x na memória. Já na versão imperativa, a variável x tem seu estado alterado, ou seja, a função recebe x, efetua x mais 1 sobre o valor de x e armazena a atualização do valor de x em x, por estar sendo representada por x atribuído a x mais 1. Então, essa pequena diferença caracteriza o funcionamento de uma linguagem funcional em relação ao funcionamento de uma linguagem não funcional. Para tornar a função sucessor de x descritiva e impura em estilo puro, pode-se realizar algumas alterações. Por exemplo, a função sucessor recebe x como inteiro e devolve um inteiro. Entre o início e o fim, eu tenho ali que x é atribuído a x mais 1, está em azul, e retorna x. Para tornar essa função da linguagem no estilo imperativo em função pura, basta que eu tire x atribuído de x mais 1 e escreva retorne x mais 1. Aqui eu transformei uma função sucessor impura em função sucessor pura. No entanto, nem todas as linguagens de programação imperativas elas aceitam esse tipo de nomenclatura. São só algumas, então isso vai depender muito da ferramenta que você está trabalhando. Mas, na medida do possível, sempre escolha trabalhar com funções em estilo puro. O fato de uma linguagem imperativa aceitar a definição de funções em estilo puro, como eu mostrei há pouco, não faz dessa linguagem em absoluto ser funcional. Cuidado para não fazer esse tipo de comparação. Por exemplo, linguagens C, C++, Java, C# e JavaScript não são linguagens funcionais, apesar de permitirem que você defina funções ao estilo puro, se assim você desejar. Particularmente C++, Java, C#, Python e Rust e JavaScript, entre outras, elas estão dando suporte à programação funcional, mas isso não faz dessas linguagens serem linguagens funcionais puras, pois quando muito são classificadas como linguagens multiparadigma e, por conseguinte, são linguagens funcionais impuras. Então hoje nós temos linguagens que dão suporte à programação funcional, porque é uma programação interessante. É interessante trabalhar com linguagens impuras porque eu posso combinar os paradigmas e extrair a melhor solução para o meu problema. Mas eu não posso achar que uma linguagem que opera com a parte funcional é uma linguagem funcional. Linguagens funcionais puras só trabalham com a execução funcional e as impuras trabalham com muitos paradigmas. Isso eu já falei na aula anterior e estamos repetindo para fixar esse conceito, essa ideia.
Um outro ponto importante em relação às linguagens de programação é que operar com mais de um paradigma não faz de uma linguagem de programação ser multiparadigma. Para ela ser multiparadigma, ela deve suportar pelo menos, aí, no mínimo, uns 3 paradigmas principais diferentes. Por exemplo, C++, Java, C#, JavaScript e Rust são multiparadigmas. C não é multiparadigma. Para entender melhor o que está sendo apresentado, veja na sequência a imagem de distribuição de paradigmas, que mostra, que apresenta a distribuição mais ou menos do que são os paradigmas. Eu tenho os paradigmas computacionais, eu citei muito aí na aula anterior o imperativo e declarativo, mas além do imperativo e declarativo eu tenho o concorrente e o paralelo. Para cada um desses paradigmas existe um modelo mental a ser tratado. O imperativo eu tenho ali o procedimental modular, também chamado estruturado, orientado a objetos, orientado a eventos. É muito comum as pessoas confundirem objetos com eventos, apesar de terem uma certa semelhança, são diferentes. E a programação genérica. Isso são estilos de programação, são subparadigmas, são paradigmas que pertencem ao modelo imperativo. Então eu tenho programação imperativa procedimental, ou estruturada, ou modular, programação imperativa orientada a objetos, programação imperativa orientada a eventos, programação imperativa genérica. Já na programação declarativa, eu tenho a programação declarativa lógica, funcional, reativa e descritiva. A lógica e a funcional são as mais populares. O reativo e o descritivo são menos populares, mas são 4 submódulos da programação declarativa. O modo de pensar imperativo é de um jeito, o modo de pensar declarativo é de um outro, paralelo é de um outro e concorrente é de outro. Apesar do paralelo e o concorrente terem muitas coisas semelhantes, eles são trabalhados de maneiras diferentes. Então aqui é apenas um quadro que dá a ideia do que estamos falando. Então você numa aula de programação tradicional está no mundo imperativo, está lá no procedimental, modular, estruturado, orientado a objetos normalmente. E muitas vezes usa os eventos e confunde os eventos com objetos, tem que tomar cuidado com isso. Programação genérica não é muito popular, pelo menos na estrutura escolar, mas é uma programação importante e interessante. E temos agora a programação declarativa funcional, que está tomando um pouco aí do cenário, posição no palco em que estamos atuando. Vejamos então o caso da linguagem C++. Ela é uma linguagem multiparadigma, ela opera no subparadigma imperativo, declarativo e concorrente. No imperativo ela dá suporte à programação procedimental, ou modular ou estruturada, orientada a objetos, orientada a eventos e genérica. No declarativo ela trabalha com funcional e no concorrente com threads. Já a linguagem C opera no subparadigma imperativo, só procedimental, só estruturado, e aceita o subparadigma concorrente com threads. Hoje a linguagem C trabalha com mais de um paradigma, mas ela não é multiparadigma, porque ela não atende no mínimo 3 paradigmas. Ela ainda é uma linguagem adaptada, porque a programação concorrente foi acrescentada na linguagem C. Originalmente a linguagem C não tinha essa característica, diferente da linguagem C++, que já nasceu com essas características. Aliás, foi após implementar as threads em C++ que C ganhou também threads, porque o compilador C++ também compila códigos em C. Então ficou fácil fazer essa transição. E a linguagem C++ ainda incorpora recursos da linguagem C. Então é uma linguagem bastante completa. Vamos ver agora a questão sobre imutabilidade. Imutabilidade é um dos principais conceitos na programação funcional. E ele está associado à forma de comportamento que a variável da linguagem tem frente à memória do computador. Por exemplo, as variáveis na programação de computadores, elas podem ser definidas de 2 maneiras. Ou as variáveis de estado, que são essas variáveis tradicionais que sofrem mudança ao longo da execução do programa, ou variáveis imutáveis. As variáveis de estado são comuns no paradigma imperativo, procedimental, estruturado e orientado a objetos, e são posições de memória que podem ser alteradas durante a evolução do processamento de um programa. Mas
As variáveis imutáveis, comuns no paradigma declarativo, no caso funcional, são posições de memória que, quando definidas com um valor, não sofrem nenhuma alteração durante a evolução do processamento do programa. Caso a variável imutável precise ter um novo valor, este novo valor será definido em uma nova instância de memória, de modo que seu valor original fique preservado. O que acontece é que se eu tenho uma variável x com valor 1 e preciso que o meu programa tenha um x com valor 2, o x com valor 1 vai ser preservado na memória e um x com valor 2 vai ser criado sobre o x com valor 1, de modo que aquele valor 1, naquele x, que é o x', não é o mesmo valor do novo x, que é o x duas linhas. Então, isso é uma administração interna que as linguagens funcionais efetuam no processamento da sua execução frente ao computador. A aplicação de variável imutável, ela simula na ciência da computação a definição de incógnita da ciência matemática. Observe que matematicamente uma incógnita, ela representa um valor que, quando definido, não é alterado. É isso que você define numa equação matemática. O conceito de incógnita matemática é o mesmo de variável imutável na programação funcional. Então, por qual motivo são chamadas as incógnitas como variáveis imutáveis? Para essa pergunta, a resposta é não sei. Talvez seja um devaneio ou o desejo de complicar o que é mais simples do que parece. Vai saber. Isto aqui é apenas uma especulação da minha pessoa, porque, particularmente, eu não me conformo de chamar uma variável de imutável, porque se é uma variável, ela varia, se é imutável, não varia. Os dois conceitos estão antagônicos entre si. Será que as pessoas não percebem isso? Então isso acaba complicando o que é simples. Por que não chamar, de repente, a variável de imutável de incógnita na programação funcional? Mas isso não foi definido, isso já está rolando aí no mundo todo. Então fica aqui a minha observação e a minha crítica a esse respeito. Vamos falar agora das estruturas funcionais que são importantes à programação. A principal estrutura de dado no paradigma funcional é, sem sombra de dúvida, a função. Sem a função eu não tenho a programação funcional. As funções são a base operacional de condução de programas que são escritos nesse paradigma. Linguagens funcionais, nem todas, podem operar com funções nomeadas e funções anônimas. Funções nomeadas é aquela função que tem um nome, por exemplo, a função chamada soma, que efetua a soma de dois valores. Agora, uma função anônima é uma função sem nome, que eu executo uma ação. Por exemplo, f de x e y é atribuído a x mais y. X e y é o nome dos argumentos. Então, funções nomeadas, elas podem ser internas, elas já existem na linguagem, ou externas, quando desenvolvidas por nós. E as funções anônimas, também chamadas de funções lambda, só são desenvolvidas na programação. Eu até posso definir numa biblioteca uma função lambda, mas fica um pouco sem sentido, porque ela é definida no momento, e após a sua definição ela tem que ser usada, porque ela não fica armazenada na memória. Então ela é uma função externa, ela é feita no ambiente no momento da programação. Eu não uso essa função vinda de recursos oferecidos pela própria linguagem. As funções nomeadas e anônimas, elas se diferem na forma como elas se comportam na memória. Por exemplo, as funções nomeadas são definidas de modo a estarem disponíveis na memória para serem usadas a qualquer instante, a qualquer momento. Então eu criei uma função, ela está memorizada, eu posso usá-la a qualquer momento. Mas a função anônima, após definição, eu defini a função, eu tenho que usá-la imediatamente. Tudo isso eu vou demonstrar em atividades mais práticas. Mas agora é só para a gente saber o que nós temos à nossa volta. Então, funções anônimas são definidas exclusivamente para uso imediato. Elas são aplicadas imediatamente à definição. E, após serem usadas, elas são removidas da memória. Então, vamos considerar aqui uma função anônima chamada aqui, lambda de x, onde x retorna o valor de x mais 1. Então, ela mostra o valor sucessor de um argumento numérico qualquer. Vamos ver a definição, usando um português funcional, sem a preocupação de uma linguagem, de como eu posso representar a função lambda de x, em que x é x mais 1. Então eu posso escrever lambda de x, tal que x seja x mais 1. E para escrevê-la
numa forma computacional, eu escreveria então lambda de x para que x seja x mais 1, e coloquei ali o cifrão 9, ou seja, já estou passando o valor 9 para ele mostrar o valor 10. Eu tenho que fazer isso numa única linha operacional. Essa é uma operação que nós vamos aplicar de forma prática, mas isso é para mostrar que a função anônima não tem nome e após a sua definição ela tem que ser usada de imediato, porque senão você perde acesso a ela. Vamos ver agora sobre a documentação funcional. Por exemplo, a documentação de um código funcional ela difere do imperativo. Na programação imperativa é encontrada uma série de formas de documentação para o código. Tem uma série de documentos que dão suporte a como fazer esse trabalho. Uma das formas é desenhar diagramas de blocos, diagramas de classes, diagramas de objetos, diagramas da UML, entre outros. A programação funcional, a documentação dela é feita a partir da definição de uma expressão matemática, de uma equação, de uma inequação. Por exemplo, veja esse exemplo de um programa que calcula a fatorial de um número qualquer. Esse exemplo está escrito na forma imperativa. Eu estou descrevendo ali no desenho, na parte superior, que fatorial recebe um argumento n e na parte inferior retorna o valor da fatorial. E aí eu tenho ali uma condição dizendo assim, o n é igual a 0, porque se o n for igual a 0, fatorial é 1. Mas se não for 0, a fatorial será atribuído a fatorial, veja que isso é um efeito colateral, fatorial atribuído em fatorial, do n menos 1 vezes n. Isso será chamado algumas vezes até que n seja 0. Então esse é um modo de pensar imperativo. Agora veja a mesma situação no modo de pensar funcional. Eu digo ali que o fatorial de n será 1 se n for igual a 0, 1 se n for 1, e n menos 1 vezes n se o n for maior que 0. Está documentado. É uma documentação diferente da documentação anterior. Para o desenvolvimento dessa aula eu usei o modelo Matrix, obtido no site fppt.com. Obrigado por sua atenção, seu prestígio, obrigado por assistir a aula, um grande abraço e até a próxima!